para fins de chegar a esse valor venal. Quer dizer, a planta genérica de valores, ela é uma faculdade do ente, tá? Para facilitar o cálculo desses valores, né? Se eu já tenho uma cidade dividida em zonas, então ela é uma faculdade, ela não é obrigatória. O que é obrigatório no imposto predial territorial urbano é justamente esses requisitos que eu falei. Ele tem que ter a hipótese de incidência, né? Todo início de ano vai acontecer o fato gerador, e o fato gerador está determinado em lei. O doutor sabe, a legalidade estrita tributária diz que se não for por lei, lei mesmo essa que vem para cá, os senhores debatem, mandam para as comissões, aprovam, enfim, tem que ser, tem que respeitar a forma legislativa, né, o que não caberia por decreto, por exemplo, do chefe do executivo, justamente pela reserva legal. Tem que ter a base de cálculo discriminada em lei, está dizendo que é o valor venal, e tem que ter a alíquota que está também discriminada em lei, que é 1% e 4%. Para se chegar nesse valor venal, o judiciário já entende, quase que pacificamente, que essa planta genérica de valores, ela tem que ser determinada em lei. Justamente para que não haja aumento de tributo sem que a lei preveja. Então, por isso tem que ser por lei. E aí o município criou essa lei da planta genérica. E a Câmara dos Vereadores, acredito, não sei exatamente o ano, mas parece que 2010 ou 2011, revogou essa planta genérica por uma lei complementar, né? E aí, sem entrar no mérito da questão da revogação, data vênia, nobres vereadores, mas pelo artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição, seria de iniciativa exclusiva do chefe do executivo essa lei que revogasse a planta genérica, né? Seria uma afronta ao princípio da separação dos poderes, né? O artigo 61 da Constituição, ele traz justamente a competência do presidente da República, né? E por simetria a gente aplica aqui no município. Então o município deveria erguer o vício de iniciativa quanto à revogação dessa planta genérica, tá? Que seria uma outra demanda, doutor, para que a gente iniciasse. Mas de qualquer forma, a planta genérica ela é facultativa. Então eu não estou obrigado, administração pública, não estou obrigado a ter essa planta genérica de valores. Mas eu preciso chegar no valor venal, e o legislador tributário municipal, no artigo 14 do Código Tributário Municipal, ele dispôs que o contribuinte, ele tem que no início de cada ano, ou quando houver qualquer uma das alterações do parágrafo 1º, desmembramento, anexação, transmissão por alienação da propriedade, sucessão causa-morte, cessão de direitos, constituição de reserva de usufruto, ele tem que entregar uma declaração, quer dizer, ele tem que ir lá, junto ao fisco, informar essa alteração no imóvel. Da mesma forma, quando da aprovação do Código Tributário Municipal, o contribuinte, o senhor disse que estava 20 anos longe de Rolim de Moura e retornou agora, o Código Tributário Municipal é de 2000, então a partir de 2000 o contribuinte, já na vigência do novo Código Tributário Municipal, teve que vir ao fisco e informar, declarar, meu imóvel vale tanto, o valor comercial é tanto, e isso, o contribuinte, justamente, o proprietário, o possuidor, o detentor do domínio, ele teria que vir ao município e informar os dados sobre o imóvel. E, de fato, os munícipes tiveram que ir ao município e informar, olha, meu imóvel tem tantos metros quadrados, né? Isso por meio de declaração, está previsto aqui no artigo 14. Inclusive, no caso de não apresentação dessa declaração, sujeita a uma multa, enfim, que está lá no parágrafo 4º. Então o camarada veio no município e falou, ó, meu imóvel tem tantos metros quadrados, eu tenho uma casa de tantos metros, com telha de eternite, de barro, de uma casa de madeira, o chão é assim, assim, assado, e ela vale tanto e vale tanto. Quer dizer, essa declaração, ela ficou na nossa base de dados lá no cadastro imobiliário. Se o contribuinte, te pergunto, se o contribuinte nunca veio mais depois disso informar, olha, eu tirei aquela casa de madeira
construiu uma casa de alvenaria, com uma telha de barro bacana, né? A casa deu um up, né? Como dizem, valorizou demais, está com o dobro de tamanho, enfim, asfaltaram a rua, quer dizer, tem um monte de comércios em volta, valorizou bastante o meu imóvel. Se ele não veio informar, o município, ele continua com aquela informação anterior. Então ele não tem como lançar esse tributo, a não ser que uma situação como essa do ITBI venha e modifique, ou a própria declaração do contribuinte venha e modifique essa informação anterior. Eu não sei exatamente quantos lotes a gente tem aqui, sabe me dizer, Adalto? Aproximadamente 25 mil imóveis. O fisco municipal, ele não tem condições de dispor de fiscais para ir visitar imóvel por imóvel. Isso teria que ser feito, como outros municípios fazem, com a contratação de uma empresa especializada, para vir aqui fazer uma varredura de todos os imóveis, medição, enfim, né? É uma coisa trabalhosa, a gente anda com dificuldades orçamentárias, então é impossível pensar, né? A gente tem que pensar que a administração, ela é um elefante branco, e é difícil gerenciar isso também. E o artigo 15, ele fala justamente dessa obrigação do contribuinte de entregar esse documento de informação e atualização cadastral. Então, olha só o que diz aqui o artigo 15, que ele vai entregar obrigatoriamente em cada ano. O que ele tem que declarar? Todos os dados correspondentes ao imóvel. Vai informar o preço de mercado do imóvel na data da apresentação da declaração. Enfim, e olha o que diz o parágrafo 4º, que a informação constante no documento apresentado pelo contribuinte vai servir de base para o critério do lançamento do IPTU, porque aquela declaração dele, se não houver nenhum equívoco, por exemplo, no centro da cidade, quanto vale um terreno? Sei lá, um terreno normal de aqui é o que? 10 por 30? Uns 400 mil reais, ele vem e declara 50, né? Uns 400 mil reais, ele vem e declara que o imóvel vale 20 mil. Opa, aí há né? Ele declara que é 20 mil, um terreno que vale 400 mil. Aí o município dá aquela freada, fala, opa, peraí, se esse terreno não vale 20 mil, e aí você manda a fiscalização ir lá, a engenharia, avaliar, enfim. Aí sim, você tem uma informação divergente, né, em relação a essa declaração. Logo, o fisco vai procurar corrigir essa diferença gritante existente para a aplicação correta do valor venal. Então, essa é a forma que o fisco e que a lei determina para se chegar a esse valor venal. Então, olha só, para efeito de apuração do IPTU vai se considerar o valor do imóvel, incluindo os valores relativos a construções, instalações, benfeitorias, terreno, tá? E o valor venal do imóvel é atribuído na data da apresentação da declaração de atualização cadastral. Se ele não apresenta a atualização cadastral, o fisco ele tem duas condutas. Ele aplica o valor do exercício anterior com atualização monetária, que não precisa ser por meio de lei formal, doutor. O senhor sabe disso. A atualização monetária, ela pode ser na via do decreto, e inclusive os senhores sabem disso. Então, quanto à atualização, não há a dúvida se tem que ser lei ou não tem que ser lei. Não tem que ser lei. Isso aí todos os tribunais são pacíficos em determinar que a atualização da base de cálculo não precisa ser por lei. A base de cálculo sim, a atualização não. Então o que o fisco faz? Ele pega o valor que o contribuinte declarou, atualiza e lança. Então não haveria aí maiores problemas em relação ao lançamento. Inclusive no inciso 4 aqui do artigo 16, diz que o contribuinte ele pode se utilizar de dados técnicos, ele pode até contratar um engenheiro, um avaliador imobiliário